Fala, meu povo! Estamos aqui para fechar, a trilogia sobre a Era Vargas. Chegamos com a terceira fase, que nós chamamos de o Estado Novo, que é, na verdade, a ditadura Vargas, né? E aí fica difícil em apenas 10, 12 minutos retratarmos aí 8 anos, né? De 37 a 45. Então eu peguei alguns tópicos aqui e através desses tópicos vai dar para dar pelo menos uma ideia do que foi esse período. Vamos começar com uma coisa positiva, né? Em 1943, no dia 1º de maio, o Vargas, enfim, né, ele consegue algo que os trabalhadores brasileiros queriam há muitos anos, né? Algo que eu acho, na minha opinião, o que de maior um presidente já fez pelo povo brasileiro em toda a história, que é a criação da consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, né? O Vargas, ele juntou várias leis trabalhistas que já existiam, algumas delas ele mesmo é que implementou, criou umas novas e criou ali um escopo de leis e garantias e direitos ao trabalhador, entre eles o descanso semanal, o salário mínimo, a possibilidade de aposentadoria. Ele criou a própria carteira de trabalho, né, que é o documento que garante ao trabalhador todos os seus direitos, a própria justiça do trabalho, né, para que as demandas trabalhistas sejam julgadas em um ambiente próprio, com maior celeridade. Então, eu acredito que nenhum outro governante na história do Brasil tenha feito pelo trabalhador o que o Vargas fez. Então, tiro o chapéu para ele, por isso que ele era tão querido por grande parte da população. Por outro lado, né, era uma ditadura, né, então os sindicatos eram completamente omissos, né, eles tinham medo do governo Vargas, o trabalhador não tinha direito de greve, não tinha direito de reclamar por uma vida melhor. Então é aquele tal negócio, né? O Vargas deu com uma mão e tirou com outra. De toda forma, eu acho que as leis trabalhistas estão aí, elas são discutidas por muita gente, né? Principalmente pelos empregadores, que acreditam que ela pesa muito na hora de contratar o funcionário. Eu até concordo com isso, mas, em geral, os artigos da lei são maravilhosos, né, para o trabalhador. Claro, pode-se melhorar uma coisa aqui, melhorar uma coisa ali, né? Mas eu tenho a CLT como algo indispensável à vida do trabalhador brasileiro. Aí falando um pouquinho, né, da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é um caso muito interessante. Então vamos lá. A guerra começa em 1939 e o Brasil, evidentemente, se declara neutro, né? Na verdade, o Vargas era um político muito inteligente e ele tentava tirar vantagem tanto da Alemanha, né, que era um parceiro comercial do Brasil, quanto do nosso vizinho do norte, Estados Unidos, né, que até aquele momento também não estava envolvido no conflito. E os anos foram passando e o Vargas, com um governo com características muito parecidas com o nazifascismo, né, o totalitarismo, o militarismo, o anticomunismo, não era um governo democrático, né, principalmente a propaganda, né, o Vargas criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, só para falar dos seus feitos. Então, você tinha lá a Hora do Brasil, né, que o Vargas havia criado, que era para falar sobre o governo dele. O Vargas copiou o que os nazistas faziam de melhor, né, que era a propaganda. E então o Vargas tinha um governo muito parecido com o nazismo em alguns pontos, né, o nacionalismo, enfim. Por outro lado também, o Vargas tinha certeza que os Estados Unidos em algum momento poderiam entrar na guerra ao lado da Inglaterra e tal, e que os americanos nunca permitiriam a adesão de um país das Américas ao nazismo, né? E foi o que aconteceu em 41. Né? Pearl Harbor é atacado pelos japoneses, colocando os Estados Unidos no conflito, né, em dezembro de 41, e aí a pressão para a entrada do Brasil ao lado dos aliados fica maior ainda.
os americanos tinham o Brasil como super estratégico, né, para as Américas. Nós representamos 47% da América do Sul, né? Então, se o nosso país caísse nas mãos dos nazistas, né, cheio de minério de ferro, água, né, madeira, enfim. Então, os americanos queriam que o Brasil apoiasse os aliados e o Brasil, né, tentando agradar gregos e troianos ali, ora o Vargas elogiava o nazismo, ora, né, recebia o Roosevelt aqui em Natal. Os americanos queriam, né, fazer uma base aérea em Natal, porque é a pontinha leste da América do Sul. Então dali eles poderiam patrulhar o Atlântico Sul, né, em busca de submarinos, enfim. Então o Brasil, né, na figura do Vargas, muito esperto, evidentemente usou aquela velha frase, né, aqui é Brasil, irmão. E o Brasil falou o seguinte, ó, negócio, vou abrir o jogo com vocês, né, com os norte-americanos. Nós precisamos industrializar o Brasil, precisamos construir uma siderúrgica, né, que é uma fábrica que produz aço. O aço é a base da industrialização, é a base da matéria-prima de várias indústrias. E aí o Brasil pediu dinheiro. Ó, você me empresta um dinheiro aí e eu vejo o que eu posso fazer. E os americanos ficaram apertados, né? Vargas elogiando ali a Alemanha e tal, e acabaram cedendo e emprestaram para o Brasil, né, um dinheiro, e o Brasil construiu aquela que é até hoje a maior siderúrgica da América Latina, a CSN. Só que, evidentemente, né, o Brasil não pode alegar que está entrando numa guerra porque se vendeu por um empréstimo, né? Então, vários navios brasileiros haviam sido afundados, né, na costa, e aí o Vargas alegou, né, que esses afundamentos foram causados pela Alemanha e o Brasil, enfim, entra no conflito. Prometemos mais de 100 mil homens, mandamos 25 mil, né, foi uma participação pequena, né, ali circunscrita ali a Itália, mas os brasileiros que foram lutaram bravamente. Nós ganhamos de vários batalhões alemães, conquistamos Monte Castelo, lá na Itália. Enfim, a participação, apesar de pequena, ela foi muito brava, né? Então a cobra fumou, que era o lema, o símbolo da FEB, né? Da Força Expedicionária Brasileira. E tinha os aviadores que era Sentapua, que também fizeram muito sucesso. Então eu tiro o chapéu para quem foi, para quem lutou, né? E os brasileiros representaram nosso país muito bem durante a Segunda Guerra Mundial. E aí a nossa presença na Segunda Guerra Mundial, ela gerou um paradoxo, né? Porque o exército brasileiro lutou contra fascistas, contra nazistas, o nazifascismo, né? Lutou contra governos ditatoriais. Nós lutávamos juntos com os Estados Unidos, que é um país democrático, e na hora que esse exército volta um exército muito diferente, né? Volta um exército com um paradoxo na cabeça. Como que nós lutamos contra governos ditatoriais na Europa e aqui no Brasil nós apoiamos um governo com características semelhantes, né? Então, começa a circular a notícia de que o exército realmente iria depor Vargas, o mesmo exército que o colocou lá em 1930. E aí, um outro tópico do Estado Novo é o seguinte, né? Uma massa de pessoas, né? A população em geral, os operários, o operariado, os operários, saíram às ruas, né? Com o lema "Queremos Getúlio", né? Então, esse movimento ficou conhecido como queremismo, que era um movimento muito interessante do povo pedindo a permanência de um ditador, né? Mas por quê? Eu entendo absolutamente. O Vargas deu ao trabalhador brasileiro vários direitos que ele não tinha, né? Até mesmo regulamentando as férias, que é um pouquinho anterior a Vargas, mas enfim, né? Então eu acredito que o trabalhador brasileiro tinha essa dívida com Vargas e saiu às ruas: queremos Getúlio, queremos Vargas. E mesmo com o queremismo, o Vargas não tinha como se manter no poder, né? Já que naquele momento nós já vivíamos o início da Guerra Fria, né? E nós tínhamos que nos alinhar
aos americanos, que no fundo, nunca gostaram muito do tipo de governo que o Vargas fazia, né? Por vários motivos, uma ditadura nacionalista, né? O Vargas não gostava de presença de empresas internacionais no Brasil, o que fere diretamente os interesses americanos, mas enfim. Então o Vargas foi tirado do poder, foi o fim de 15 anos de um governo com muitas coisas boas, outras ruins, né? Enfim, e aí o Brasil abre as portas novamente para eleições, né? E parecíamos caminhar para um rumo democrático. Demorou? Espero ter resumido aí para você os principais aspectos. Depois a gente grava mais. Abraço do Clebinho.